Olá, pessoal! Começa agora o Momento Papo de Mãe. Sofrer um aborto espontâneo, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina, principalmente no começo da gestação. A interrupção da gravidez pode ter diversas causas. Além de uma tristeza profunda e da frustração vivida pelo casal, há casos em que a mulher precisa de cuidados médicos e de uma avaliação cuidadosa até para que dê tudo certo numa outra gestação no futuro. A Kelly Fabiana, que veio conversar com a gente, sofreu um aborto e agora está grávida de novo. Quem vai tirar nossas dúvidas é o Dr. Maurício Abrão, ginecologista e obstetra. Doutor Maurício, o aborto espontâneo ele é mais comum na primeira gestação? Em geral, sim, Roberta. Ele é uma situação bem frequente. 10 a 15% das gestações podem cursar com abortamento espontâneo. E, em geral, na primeira gravidez, ele é mais frequente. E quais as causas, doutor? Tem várias causas. As causas podem ser hormonais, as causas podem ser do útero em si. E as causas, em geral, acabam sendo de uma incompatibilidade daquele óvulo com aquele espermatozoide e que acabam gerando essa perda fetal. No caso da Kelly, foi sua segunda gestação, porque você já tem uma filha que vai fazer 15 anos, é Exatamente. isso, né? Mas daí como é que foi essa segunda gestação e que acabou não evoluindo? O que aconteceu? Eu descobri em janeiro que eu estava grávida, só que eu acho que é normal a gente continuar trabalhando. Fiz uma viagem, fui para o Mato Grosso do Sul, dirigindo 10 horas, trabalhei lá muito calor, e alimentação, vida que seguiu normalmente. Então, eu não sei se foi decorrente a isso. Quando eu estava lá ainda, na verdade, eu senti muitas dores, tive um sangramento, voltei para São Paulo para poder passar no médico aqui. Quando eu cheguei, me deram um repouso para avaliar, porque ainda não tinha dado como aborto. Fiquei 1 mês praticamente de descanso. Quando a gente fez novamente os exames, realmente foi constatado o aborto. Isso foi em que semana de gestação? Eu estava com 2 meses. Eu descobri em janeiro e em fevereiro, mais ou menos, eu perdi. E Kelly, você chegou a investigar o motivo, a causa do aborto? Então, dentro do hospital, eles fizeram uma série de exames e a cada 15 dias eu voltava para refazê-los. Então, como foi natural, eles não me deram motivo algum. Procurei saber, a gente acaba se culpando, né? Tentando achar algum motivo. Será que foi por causa da viagem? Por causa de alguma alimentação? E não foi. Tanto que eu não precisei fazer aquela curetagem, né? Fez a limpeza natural, o próprio corpo expeliu tudo. O que a gente pode responder para ela, doutor? Ela já se sentindo culpada, achando que foi a viagem. Verdade. Pode acontecer ou não? Tem algumas coisas, Mariana, que são interessantes. Primeiro que uma gravidez depois de 14 anos quase que funciona como uma primeira gravidez de novo. Sim. Muitas vezes a mulher acaba sabendo que tem algum problema prévio, algum problema hormonal, às vezes endometriose, questões que podem aumentar a chance da perda fetal. Mas ela não precisa ficar com essa culpa, achando que foi a viagem, por exemplo? Muito pouco, provavelmente, foi por causa da viagem. E a Kelly falou que não precisou fazer curetagem. Explica pra gente, doutor, o que é a curetagem e quando ela é necessária? A curetagem é um procedimento que o médico ele limpa a cavidade do útero depois que ocorre a perda fetal, depois que o embrião para de se desenvolver. É um procedimento que é feito sob anestesia e essa limpeza é porque os restos do embrião eles não devem ficar lá dentro. Só que a curetagem ela deve ser feita sempre depois que existe placenta. E a placenta começa a existir depois de 8 semanas. A mulher menstruou, depois de 8 semanas em diante é que já tem placenta. E aí, quando existe uma perda, um abortamento, aí tem que se fazer curetagem para limpar a cavidade. E, doutor, quais os sinais? Porque eu imagino, né, que muitas mulheres em casa fiquem muito preocupadas, né? Sei lá, um sinal de sangramento, já acham que pode ser um aborto. Quais os sinais que as mulheres precisam ficar atentas? Em geral, cólica, dor tipo cólica, que o útero começa a contrair, e algum tipo de sangramento. Então, quando isso acontece, não é que a mulher precise ficar em repouso numa gravidez sempre. É que quando isso acontece, aí sim ela precisa ficar em repouso, junto com medicamentos, enfim, às vezes a gente dá um pouco de progesterona para relaxar o útero, que podem ajudar.
Kelly, quando aconteceu o aborto, você já tinha feito o exame antes, já tinha ouvido o coração do bebê ou ainda não tinha dado tempo de fazer o ultrassom? Não, não tinha dado tempo, porque eu descobri numa sexta-feira, no domingo eu viajei a trabalho já. Só que eu consegui fazer só aquele de farmácia, o exame de sangue, que estava constatando tudo certinho. A minha dúvida para a médica, quando eu voltei, foi exatamente sobre o sangramento. Ela havia me explicado que existe a... Não sei se é normal, mas o sangramento inicial, que acho que é para... Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Não sei como que funciona, se é quando o embrião se implanta. ele faz a implantação. Então, ela perguntou para mim se foi apenas um dia de sangramento. Como eu tive o sangramento e as cólicas, eu voltei correndo já desesperada, aí ela me deixou de repouso para acompanhar isso, se era só exatamente esse um dia. Quer dizer, nem todo sangramento vai indicar o aborto, né? Pode ter outras... Exato. Esse sangramento da implantação, ele acontece antes de ocorrer o atraso menstrual. Ele acontece ali, tipo, uma semana, 10 dias depois da ovulação, e aí pode existir esse sintoma. Depois do atraso menstrual, com o exame de gravidez positivo, os sangramentos são de outras causas, mas podem ser de problemas hormonais ou até de algum problema do embrião em si. E que bom que a Sim. Kelly engravidou de novo, Ainda né? bem, Quanto né? tempo depois? 3 meses depois, eu perdi em fevereiro, em maio, eu engravidei, mas eu não tinha descoberto ainda. Eu fui descobrir só no mês de junho. Até que foi rápido. Doutor, tem alguma indicação? Ou a partir do momento que aconteceu o aborto já pode engravidar logo em seguida? Em geral, 2 meses são suficientes. Olha, a nossa conversa continua no próximo bloco. Vamos falar também sobre o aborto tardio. Continue ligado no Momento Papo de Mãe, porque a gente volta já. O Momento Papo de Mãe está de volta. O assunto hoje é aborto espontâneo. Doutor, até que semana de gestação é mais comum acontecer o aborto? É no começo mesmo da gestação, é isso? Em geral, no começo da gravidez, em geral até 8 semanas, mas a gente divide a gravidez em 3 trimestres. O primeiro trimestre até 12 semanas. E, normalmente, depois das 8 ou 9 semanas, quando a gravidez começa a engrenar, e principalmente depois das 12 semanas, aí a gravidez decola e o abortamento é bem menos frequente. Mas acontece, infelizmente, o que é o chamado aborto tardio, é isso? Às vezes até perto do nascimento. Isso acontece? E quais são as causas? Por definição, o abortamento é menos de 20 semanas, né? Menos de meio quilo de peso né? do embrião, né? Que é a caracterização do termo abortamento. E ele pode acontecer, eventualmente, nesse período entre 12 e 20 semanas, e muitas vezes, quando existe uma incompetência do colo do útero em segurar o nenê. Então, eventualmente, isso pode acontecer. E existem alguns outros problemas também, que são problemas imunológicos, tal, que podem também dar problemas de coagulação na placenta, mas são menos frequentes. Então, a perda após a 20ª semana já é considerado um nascimento, é isso? É considerado um trabalho de parto prematuro, enfim. Tá. E Kelly, você já sabe o sexo do bebê? Não, ainda não descobri. Ontem eu fui fazer um exame e eu estava com a expectativa de ver alguma coisinha. Não, mas está escondendo ainda. Acho que ainda é muito pequenininho, pelo menos foi a explicação que eu tive. E como é que tá a sua gestação? Diferente de quando eu tive o aborto, que eu não sentia dores, eu não sentia azia, mal-estar, nada. Assim que eu descobri o motivo da descoberta foi o meu mal-estar. Comecei a passar mal, ficava com muita ânsia, comendo até as paredes, praticamente. Então, foi bem diferente de quando eu engravidei em janeiro, essa gestação. Isso tem alguma explicação, doutor? Em geral, os sintomas de náusea, de vômito, eles estão relacionados a um nível de produção hormonal maior, em geral, melhor do que na situação anterior que você referiu. Na primeira gravidez, que não estava bem, você não sentiu sintomas. Então, o que a gente costuma dizer é que, em geral, náusea pode ser sinal de boa gravidez. Que bom. Doutora, a partir de que semana que dá para identificar os batimentos cardíacos do bebê? Pelo ultrassom, lógico, a partir de 6 semanas e meia, é possível a gente identificar isso. Doutor, e quando a mulher passa a ter vários abortos, né? Abortos de repetição, aí é necessário fazer uma investigação? Sempre, Roberta. A partir de 3 abortamentos,
é que a gente chama de abortamento de repetição. Existe um perfil de exames que a gente faz, onde a gente vai investigar causas de coagulação, causas genéticas, causas das mais variadas. Mas, de novo, isso, quando já tem uma gravidez anterior, que é no caso dela, isso geralmente, normalmente, acaba sendo mais tranquilo. E o aborto é mais comum do que a gente imagina. As mulheres não precisam se desesperar quando isso acontece, né? Essa pergunta é fundamental. 10 a 15% das mulheres das gestantes podem cursar com abortamento. É muito frequente. Então, ocorreu o abortamento, tem que procurar assistência médica, cuidar disso, não se desesperar, que existe uma boa chance de ter uma segunda gravidez natural com bom tratamento. Olha, doutora, a gente recebe muitas mensagens dos telespectadores e eu separei aqui uma pergunta da Maristela Gomes, de Cariacica, no Espírito Santo. A pergunta dela é o seguinte, meu filho de 11 meses é o Enzo Santos Martins. Ele come de tudo, mas não larga o peito. O problema é que eu estou grávida de 3 para 4 meses. O que devo fazer? Posso amamentar estando grávida? Maristela, não é recomendável. Há quem permita, mas a gente acha que não é recomendável porque o próprio hormônio que faz a própria amamentação é o hormônio que contrai o útero. Então a gente não costuma recomendar em situações como essa. Nem no começo, nem no final da gestação. Nem no começo, nem no final. Maristela, obrigada por nos escrever e a gente espera ter tirado a sua dúvida. Doutor, a mulher que passou por um aborto, como a Kelly, agora, numa segunda gestação, ela precisa tomar algum medicamento? Normalmente, para além do ácido fólico, que se dá até 12 semanas para prevenir alguns tipos de malformação do tubo neural, que a gente chama assim, geralmente a gente recomenda um pouquinho de progesterona no começo da gravidez, até 12 semanas, porque a progesterona ela relaxa o útero um pouquinho, é uma progesterona natural, que é uma alternativa para situações como essa. Kelly, a sua filha que tem 15 anos quase, ela está animada com o irmãozinho ou irmãzinha? Tá bem empolgada. Eu imaginei que ela fosse ficar bem ciumenta, mas pelo contrário, ela tá bem cuidadosa. E você provavelmente vai ter aquilo que eles falam que são 2 filhos únicos, né? Porque ela já está grande, né? Vai começar tudo de novo. Eu não imaginei, na verdade eu sempre quis ter um segundo filho, mas não imaginei que fosse depois de tanto tempo assim. Mas ela está super dedicada, eu acho que ela vai me ajudar ao invés de dar trabalho de ciúmes. É verdade. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigado, Roberta. Obrigado, Mariana. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu quero agradecer a Kelly também por ter vindo. Tudo de bom para você. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada pelo bate-papo e pelas informações, viu? Muito obrigada. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até o nosso próximo programa. A gente espera você. Até lá. Tchau. Uma dica para as grávidas, que se no começo da gestação vocês tiverem algum tipo de sangramento ou cólicas mais importantes, procurem um médico para que alguma coisa possa ser feita para que se evite algum abortamento.